Queria chamar meu amigo, pastor Alexandre. É uma honra receber esse amigo de longas datas aqui. E eu creio que nessa noite Deus tem uma palavra nos nossos corações e vai usar a vida do servo do Senhor. Amém? Vamos orar pela vida dele? Pai, eu te louvo, eu te agradeço por mais uma noite em tua casa, Pai. Nosso quarto dia de campanha, Pai. Está aqui a vida do seu servo, pastor Alexandre, Pai. Use ele no canal de bênção nessa noite. Toda certa, alta palavra, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Pai, leva cada mente, cada ouvido, cativa a ti, Pai. Eu apresento o lado do seu servo, o ministério, Pai. Acampa seus anjos. É tudo que eu te peço para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Pode sentar. Louvado seja Deus por mais esse dia, por esse quinto dia desse ano e poder estar junto com vocês, compartilhando dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada. E a nossa vida, ela não tem parada, né? A gente segue um calendário porque é necessário que se siga para se dividir algumas datas, algumas épocas, algumas fases, alguns períodos. Mas para mim, para você não tem data, para mim, para você não tem época, para mim, para você não tem dia, para mim, para você não tem hora, para nós todo tempo é tempo. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele diz assim: meus amados irmãos. Olha como Paulo começa, fraterno, amados irmãos, Andréia. Ele fala, sede firmes e constantes e sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, quando se diz respeito ao reino, quando se diz respeito ao evangelho, nós não temos parada. Nós não temos tempo, todo dia é dia. Paulo diz que nós temos que manter uma constância. Por que ele fala de constâncias? Porque muitas pessoas são inconstantes. O inconstante é aquele que está e tem hora que não está. Tem hora que ele está cuspindo fogo e tem hora que ele está mais para lá. Então Paulo fala assim, vocês têm que estar firme. E você não vê uma coisa firme uma hora e firme depois, porque a firmeza é a base, firmeza é o alicerce. Tanto que eu já falei algumas vezes aqui e volto a falar. A fé, ela não é um sentimento, ela é um fundamento, ela é uma base sólida. Então quer dizer que a fé, sendo um fundamento, não um sentimento, ela não pode oscilar, ela não pode duvidar. Eu creio, eu acredito e eu vou até o final. Então a nossa fé, ela é algo sólido, ela é algo concreto. Então para minha, para a sua e para as nossas vidas, não tem começo de ano, não tem fim de ano. Isso se coloca, essas datas comemorativas, mas a minha vida, a sua vida não pode estar pautada num calendário humano. A minha vida, a sua vida, as nossas vidas estão pautadas num calendário do céu. Todo dia para mim é dia. Eu sou firme e constante e sempre, não é alguns dias, alguns períodos, em algumas épocas, pulei 7 ondinhas, é o começo, estou cuspindo fogo, chega na metade do ano, acabou, não! Isso tem que ser 365 dias no ano. Né? Porque senão a gente fica mal acostumado, cheio de planejamento. Eu estou pregando, irmão, cheio de plano, cheio de coisas, e a nossa vida não é movida por esse sistema ideológico, por esse sistema mundano, por esse sistema iníquo. A minha vida e a sua vida é movida por um sistema celestial, porque as coisas que concernem aqui, elas começam lá. Que está ligado na terra, está ligado no céu.
Então as coisas vêm do céu para mim, para você. Então a gente busca essas coisas. E no céu não tem horário, no céu não tem dia, no céu não tem esse negócio que a gente tem aqui. Então a sua vida, a minha vida, as nossas vidas não podem estar pautadas em dias, em períodos, em datas. Amém? Você tem que ser sempre constante, sempre abundante, firme, concreto, convicto, todos os dias da sua vida. O pastor falou para mim ali que o propósito aqui é o céu aberto, né? O ano profético. Eu estava olhando lá, eu falei 23, ele não colocou de 24, eu perguntei, pastor, qual que é o ano profético de 2024? Ele falou, pastor Alexandre, o céu aberto. Glória. Aí já Deus me deu algo ali que eu falei, posso falar um negocinho? Não vou pregar sobre isso, que eu não vim preparado para isso, mas se Deus quiser e assim permitir. Aí eu fiquei pensando no Rio Jordão. Aí você vai entender comigo. Porque o Rio Jordão, a primeira vez que foi aberto pelo profeta Elias. Elias joga a sua capa e o rio se abre. Logo após Elias, Eliseu fica com a capa de Elias e na volta ele faz a mesma coisa, joga a capa sobre o rio e o rio se abre. Meu Deus! Aí você vai no livro de Josué, você vai ver agora Deus dando ordem a Josué para que os sacerdotes pisassem no Rio Jordão. Assim que pisaram no Rio Jordão, o rio se abriu. E eu fiquei pensando, eu falei, glória a Deus pela vida desses homens, a qual o Jordão se abriu. Não foi uma, não foi duas, não foi três. O Jordão se abriu, foi algo miraculoso, foi algo fenomenal. De repente você fala, não pode acontecer coisa mais surpreendente do que um rio abrir. Por quê? Porque ela está pautada aqui na terra, é nas coisas visíveis, são coisas que nós vemos. Mas agora, eu vou lá em Mateus capítulo de número 3, e a Bíblia diz que Jesus, ele veio até João Batista para ser batizado. E a Bíblia diz que Jesus agora, ele entra dentro do Jordão. Aí eu pensei, se a capa do Elias abriu o Jordão, se a capa do Eliseu abriu o Jordão, se o pé do sacerdote abriu o Jordão, quando Jesus entrar no Jordão, o que não vai acontecer? O texto diz que Jesus entrou no Jordão e não aconteceu nada. Aí de repente você fala, poxa, fiquei frustrado, decepcionado, pastora. Elias, o Jordão abre. Eliseu, o Jordão abre. O sacerdote Josué, o Jordão abre. Jesus agora entrou no Jordão e não aconteceu nada. Mas quando você vai seguindo a leitura, a Bíblia diz assim, e logo saindo ele das águas, o céu, o céu abriu. Está lá, o céu se abriu, e uma pomba com uma forma corpórea do Espírito Santo veio sobre ele, e uma voz vinda lá do céu disse, é esse aí, o meu filho amado, em quem eu me comprazo. De repente a gente se encanta com as coisas que acontecem aqui. De repente a gente fica vislumbrado com as coisas que acontecem aqui. Mas Deus veio me trazer aqui e deu para o pastor esse ano dizendo, ei, mas tem um lugar que as coisas acontecem que a gente nunca espera, que a gente nunca imagina, e essas coisas vêm do céu. É como ele começa a dizer, ei, nós estamos muito focados aqui na terra, nós estamos muito terreno, nós estamos muito mundano, a gente está vivendo muito as coisas aqui, e eu não estou dizendo que não é para você viver as coisas aqui, eu não estou dizendo que não é para você usufruir das coisas aqui, mas eu estou dizendo
dizendo que tem algo essencial, tem algo melhor, tem algo que começa no céu. O apóstolo Paulo vai dizer: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que vêm do alto, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Então Paulo está dizendo: ei, a gente está com o pé aqui na terra, mas está com a mente ligada no céu. A gente está vivendo e usufruindo as coisas aqui da terra, mas as coisas para a vida da gente, elas vêm lá do céu. É interessante, quando Deus criou e formou Deus o homem, e criou Deus o mundo, e Deus criou os céus e a terra, porque a prioridade, pastora, é o céu. Deus não começou criando a terra, Deus começou criando o céu. A prioridade é o céu. E Mateus 6,33 nos deixa um alerta, nos deixa uma lição: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está querendo dizer? Ele está ensinando para mim e para você o que é prioridade. O que é prioridade para você? Escute uma coisa: ele não está dizendo que a necessidade é descartada. Ele diz: primeiro você busca o reino. E ele fala: e todas essas coisas são desnecessárias? Não. Ele fala: todas essas coisas vão ser acrescentadas. O que ele está colocando para a gente aprender é qual é a prioridade. A prioridade é o céu, a prioridade é as coisas do alto, e as coisas de baixo são necessidades. Aí você e eu temos que aprender a diferir, distinguir, separar necessidade de prioridade. A necessidade supre o meu corpo, a prioridade supre a minha alma, o meu espírito. A necessidade diz respeito às coisas terrenas, a prioridade diz das coisas celestiais. Não é errado você obter as coisas da terra, não é pecado você usufruir das coisas desse mundo, só que você tem que ter em mente as prioridades. E Deus deixou no livro da Bíblia escrito para que a gente busque primeiro o reino, busque primeiro o céu, que a gente esteja, não que as coisas terrenas são desnecessárias, elas são necessárias. A gente tem que aprender a distinguir e separar uma coisa da outra. Quando Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ele não está dizendo que o pão não é útil, que o pão não é necessário. Ele está falando que nem só o pão. Amém? Você está aí comigo? Eu costumo dizer na igreja, as pessoas têm o costume, e as pessoas, quando eu digo somos nós cristãos, de não saber diferenciar o sobrenatural do natural. O sobrenatural não é antinatural. O sobrenatural anda de comum acordo com o natural. Não entendeu? Vou explicar. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo dizendo assim: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. O que Paulo está ensinando? Timóteo, cuida de ti biologicamente, mas não esquece de cuidar de você teologicamente. Cuida de ti biologicamente e cuida da doutrina
teologicamente, está querendo dizer que uma coisa anda em conformidade com a outra. O problema meu e o problema é seu, e os nossos problemas é que nós valorizamos as coisas necessárias, são coisas que são necessidades, e esquecemos das coisas que são prioridade. E eu quero dizer algo para te alertar aqui nessa noite. E por que nós temos que priorizar a prioridade? Porque as coisas necessárias são passageiras. Não ajuntei tesouro na terra, mas ajuntei tesouro no céu. Porque lá o ladrão não rouba, lá a ferrugem não come. Então eu tenho que ter essa compreensão, como viver nessa terra, como viver nesse mundo. É como João diz, nós somos do mundo, mas não fazemos parte do mundo. Como ser do mundo e não fazer parte do mundo? Eu ensino para os meus filhos uma analogia que eu aprendi. É mais ou menos o barco que está na água, mas a água não está no barco. A gente tem que saber diferenciar, ter esse equilíbrio, para a gente poder continuar adorando ao nosso Deus. Então, não, você pode usufruir, você pode conquistar, você pode ser bem sucedido nessa vida, você pode ter dinheiro, você pode ter casa, você pode ser próspero. Essas coisas só não podem ser a prioridade da tua vida. A prioridade é o reino, a prioridade é o céu, porque é para lá que eu espero e acredito que vou. As coisas daqui são transitórias, são efêmeras, são passageiras, elas acabam, mas as de lá são eternas. Então não se iluda, não se encante com o glamour desse mundo, mas como diz o Eclesiastes, ei, goza do suor do teu trabalho com a mulher que tu ama, vive a tua vida, porque para sepultura, para onde você vai, não tem ciência, não tem indústria, não tem nada. Então, tudo que vier nas tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Glória a Deus pelos céus abertos. Glória a Deus, porque Deus, Ele abriu, Ele escancarou, e Ele vai escancarar o céu para nós nesse ano, e vai falar de coisas que vai nos encher o coração, para nós vivermos nessa terra aqui, e nós passarmos por essa terra aqui, com os olhos fitos no céu. Os céus estão abertos, o Jordão não abriu para Jesus, mas o céu se escancarou, e o céu nessa noite está se abrindo aqui, falando, é meu filho, ele está no lugar certo, na hora certa, na posição certa, continua nessa tua força aí, aleluia. Eu quero ser rápido no que eu vou dizer. Salmo 103, eu tinha que falar esse negócio do céu. Quando você me falou ali, desceu o rolo, eu falei, Jesus, não posso deixar de falar desse céu. Oh glória, por causa do céu. É aquele negócio, né, irmão? A gente fala do céu, quem quer ir para o céu? Todo mundo. Quem quer morrer? Ninguém. Você entendeu a dificuldade que a gente tem de assimilar essas coisas? É inevitável. Uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, tem uma senha invisível que você carrega aí, e uma hora ela vai cantar de lá. Só não vai falar bingo, cadê? Estou eu. Dá tempo. Foi, Vila Formosa. É por isso que eu estou te dizendo, a nossa realidade não está aqui, irmão. Não deixe que esse mundo ele venha roubar você daquilo que Deus tem para você. 1 de João 2,15, se eu não me engano, diz assim: essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Pedro vai dizer em João
para onde vamos nós, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então o negócio da gente é na eternidade. Eu costumo dizer, já disse algumas vezes aqui, no máximo vamos viver aqui até 100 anos, se conseguimos. Daqui a 100 anos não tem mais ninguém desse culto que vai estar aqui. Passou, como gerações vão passar. Então não se encante com o glamour, com a beleza que esse mundo oferece, que a sua carne almeja, deseja, porque isso tudo vai acabar. Salmo 103 diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Amém? Davi aqui, ele está num salmo de adoração, num salmo de gratidão. E a gente tem um costume, volto a dizer, nas fases, nas épocas que a gente vive aqui, que a gente quer ser grato a Deus só no final do ano, como se Deus só fosse para ser lembrado no final do ano. Aconteceu uma experiência comigo. Eu tenho uma loja de roupa lá para o lado de São Miguel Paulista, e no ano retrasado se gera uma expectativa que as vendas vão aumentar, o comércio vai aquecer, nós vamos ganhar mais dinheiro, e a gente se planeja, e a gente estoca, e a gente compra, esperando que naquele mês de dezembro tudo vai dar uma reviravolta. Só que esse dezembro não foi assim, as coisas não aconteceram assim. O comércio fraco, não alcançou as expectativas que tínhamos, e eu de repente meio frustrado. Aí tem um amigo meu que tem um hortifruti bem de frente com a loja, crente, e numa conversa normal assim, sem intenção alguma, ele falou: pastor, eu ouvi uma vez um pastor dizer para mim, que tem um comércio, que a gente idealiza no fim do ano que as coisas vão acontecer e a gente vai ser grato a Deus. Só que ele falou: como nós somos ingratos. Por quê? Porque Deus sustentou a gente durante 11 meses. Aí você pensa que é no 12º mês, como se Deus não tivesse feito nada para você durante 11 meses. Aí foi aquele tapa na cara. Falei: fala. É que nem os irmãos falam: fala, Deus. E Deus fala. Eu falei: é verdade, Jesus. Como eu sou ingrato. Agora estou colocando todas as minhas expectativas antes de dezembro. Esqueci do janeiro, do fevereiro, do março, do abril, que todos os aluguéis foram pagos, todas as contas foram pagas, tudo foi pago, não estou devendo para ninguém. Por que eu estou dizendo isso? Quero ser muito rápido o que eu vou dizer aqui, porque eu quero falar sobre gratidão. Porque a coisa mais horrível na vida humana é a ingratidão. E eu e você norteamos o caminho da ingratidão muitas vezes. Abrimos a boca para reclamar, para murmurar, para falar coisas, até mesmo sem pensar, e esquecemos de ser grato a esse Deus. E é interessante que o salmista ele está reforçando aqui: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por que será que Davi está pegando tão pesado com a alma dele? Por que será que Davi está reforçando, está insistindo
pastor, para a alma bendizer, para a alma não esquecer, para a alma agradecer, porque a nossa alma é ingrata. A gente esquece fácil das coisas que Deus fez. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui, que a gente tem que tomar atento, atinar verdadeiramente, para não esquecermos, para a gente ter memória sempre daquilo que Deus fez por nós. Eu falei esses dias, a gratidão é a memória do coração. A gente tem que ter essa gratidão. A gratidão é uma dívida minha com Deus. Eu tenho que ter essa consciência, eu tenho que ter essa compreensão. Gratidão é lembrar sempre o que Deus fez. Não queira se comparar com ninguém. O problema meu e seu é que nós, quando vamos avaliar uma coisa, nós comparamos, nós não tomamos as coisas por exemplo. Você ter exemplo de uma coisa é uma coisa, agora você pegar uma coisa para fazer uma comparação é uma coisa totalmente diferente, porque você nunca vai pegar uma coisa para fazer uma comparação inferior a você. Ou faz? O cara passa com um carro com uma roda desse tamanho, pneu compra meu carro. Eu falo, olha lá, só o pneu do cara compra meu carro. Então as comparações que a gente faz é assim. Olha a casa do cara, olha o carro do cara, olha a condição financeira do cara, porque a gente olha sempre para quem está melhor do que a gente. E aí a gente murmura, aí a gente reclama. Mas quando você olha para trás e vê pessoas que estão inferior a você, você não vai ter esse mesmo pensamento. Mas o problema meu e seu é que quando vamos fazer essas avaliações, para a gente dar uma de coitado, autocomiseração, a gente sempre olha só, irmão, coitado de mim. Mas olha para aquele que está pior do que você, olha para aquele que tem um carro pior do que o seu, olha para aquele que nem carro tem. Pastor, estou pagando um carro aí, parece uma Bíblia. Glória a Deus pela Bíblia que você está pagando, é teu. Eu estou pagando uma casa, glória a Deus pela casa que você está pagando. Eu estou pagando aluguel, glória a Deus pelo aluguel que você está pagando, porque tem gente que nem condições de pagar aluguel teve mais e está morando na rua. Mas a gente é ingrato. E eu queria deixar essa palavra de reflexão para você entrar esse ano sendo mais grato por todas as coisas. Porque a gente tem que entender, o maior benefício, são inúmeros os favores divinos, cura, livramento, proteção, provisão material, são apenas alguns deles, mas nenhum pode ser comparado ao perdão dos nossos pecados. Quando a gente começa a olhar para nós, realmente, quando a gente começa a fazer uma introspecção da gente e avaliar a nossa condição, você se torna uma pessoa grata. Mas nós não temos esse costume, porque parece que nascemos em berço esplêndido, ao som da luz, é aquela coisa toda. Não, você primeiro tem que ter a compreensão, o entendimento da sua real condição diante de Deus. A gente tem que ter essa compreensão. E eu acho interessante que Paulo, ele tem essa compreensão. Apesar de ser o apóstolo Paulo, ele tinha essa compreensão. Ele vai escrever uma carta para Timóteo e fala assim: Timóteo, eu sou o principal dos pecadores. Ele escreve em Romanos dizendo: olha, eu sei que na minha carne, eu sei que em mim isso na minha carne não habita bem algum. Ele tem essa compreensão, ele tem esse entendimento. Ele vai dizer na mesma carta: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele escreve em Romanos capítulo 3 que não há um justo sequer. Ele escreve em Romanos também dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Aí quando você começa a fazer essa introspecção, essa avaliação bíblica da sua condição diante de Deus, eu falo, opa, você começa a baixar um tom, você começa a baixar um pouco a bola, você começa a se colocar no seu lugar devido. Porque eu pergunto sempre, você nasceu pecador ou você se tornou um pecador? A Bíblia diz que em pecado me concebeste, e em iniquidade eu fui formado. Então você não se tornou um pecador, você nasceu um pecador. Eu nasci um pecador, nós nascemos todos pecadores, e não tem para onde nós corrermos se não for a graça e a misericórdia desse Deus. Então eu tenho que ter sempre em mente, independente das bênçãos espirituais, das bênçãos financeiras, das bênçãos materiais, dos livramentos divinos, essa dívida que eu tenho com esse Deus, pela condição que eu estava no mundo. E a gente tem que refletir sobre isso. E a cada dia que a gente acordar hoje remido pelo sangue de Jesus, agradecer a Deus, independente da situação, independente do momento, porque gratidão é que nem adoração. Como, pastor? Eu estava vendo alguma coisa esses dias e é interessante, o cara falou assim, quem falou que para adorar tem que estar alegre? Quem falou que para adorar tem que ter saúde? Quem falou que para adorar tem que ter dinheiro? Quem falou que para adorar tudo tem que estar dando certo? E a mesma coisa a gratidão. Quem falou que para ser grato tem que ter dinheiro? Quem falou que para ser grato tem que ter saúde? Quem falou que para ser grato tudo tem que estar dando certo? Aí o camarada cantou um hino da harpa. Ele diz assim, ó: os mais belos hinos e poesias, eles foram escritos quando eu estava cheio de dinheiro. Eles foram escritos quando eu estava cheio de grana. Eles foram escritos quando tudo estava dando certo. Ele fala, não, eles foram escritos na tribulação. E na harpa a doce melodia se ouvia no meio da escuridão. Então a gente tem essa mania de pensar que para sermos gratos, as coisas têm que estar dando certo na nossa vida, tudo tem que cooperar, tudo tem que estar andando em conformidade aos meus caprichos. Não, eu sou grato antes de tudo pela misericórdia desse Deus. Olha só, bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa as tuas iniquidades. E a gente facilmente se esquece. Olha o Salmo de número 106, o que vai dizer, só para você entender como a gente facilmente esquece das coisas, e não somos diferentes do que aquele povo no deserto. Salmo 106, verso de número 9, diz assim: 9. Repreendeu também o mar vermelho, e este se secou, e o fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. 10. E os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. 11. E as águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. 12. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Aí o 13. Porém cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Eles estão louvando pelo livramento, eles estão louvando por tudo que tinha acontecido, mas o texto no verso de número 13 vai dizer, mais cedo porém. Quando você vai ver um porém na Bíblia, ele está contextualizando o que foi escrito anteriormente. Porém, a despeito do mar ter sido aberto, a despeito dos inimigos deles serem extirpados, a despeito de Deus ter provido as necessidades deles cedo,
se esqueceram. Será que a gente está longe dessas pessoas? Quando reclamamos, quando murmuramos, quando questionamos, mesmo vendo o livramento, porque hoje você tem que ter essa compreensão. Primeiro, eu sou grato porque Ele me perdoou dos meus pecados. Não havia um justo, não tem ninguém que possa perdoar pecado a não ser Deus. Eu estava destinado ao inferno, mas pela misericórdia e pela graça sois salvos, e isso não vem de nós, é um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus. Então a gente, antes de murmurar, de reclamar, de questionar, a gente vai adorar, a gente vai agradecer, independente da situação ou da circunstância. Não esperem as coisas, entre aspas, favoráveis acontecer para você agradecer, porque já aconteceu uma coisa favorável ao seu favor, ao meu favor, ao nosso favor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é motivo de alegria louvarmos esse Deus todos os dias, todas as horas. Precisamos enxergar a nossa condição de pecado, ter uma consciência maior de quanto te foi perdoado, para que haja maior gratidão em nós. Quando eu lembro da minha história, 18 anos atrás, 33 anos na promiscuidade, 33 anos na libertinagem, 33 anos afundado em tudo que não presta. Aí tem um Deus que olha lá do céu, um indivíduo desse, que não merecia nada, vezes nada. Ele fala: tenho uma chance, eu tenho uma oportunidade, eu posso reverter a tua vida, eu posso mudar, eu consigo lançar tudo aquilo que você fez no mar do esquecimento. Ei, irmão, para que viver murmurando? Para que viver reclamando pela falta disso, pela falta daquilo? É por isso que o salmista diz, no salmo mais conhecido, 23, eu posso todas as coisas, perdão, como que é o salmo 23? Me deu um branco. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é que te vai te faltar nada, não vai te faltar o Senhor. Então a gente tem que ter essa compreensão, esse entendimento. Mas só que a gente começa a fazer avaliações da gente, e começamos a achar e pensar que somos pessoas de alta. Não, a igreja de Laodiceia estava pensando que tinha, que podia, que fazia, que acontecia. Deus olha para ela e fala: vocês não sabem que vocês são os miseráveis, cego, pobre, nu. Aconselho que comprem colírio do céu para que abram os olhos de vocês, que vocês estão com uma interpretação equivocada acerca de vocês. Vocês estão pensando que são ricos, mas vocês são pobres. Vocês estão pensando que vocês têm, mas vocês não têm. Para o mundo, vocês até têm alguma coisa, mas comigo aqui, vocês não têm nada. E essa é a compreensão que eu e você temos que ter todos os dias, para nos manter firme na fé. Jesus, quando Ele instituiu a ceia, Ele disse: vocês vão fazer isso em memória de mim. Não é isso? Vocês vão fazer isso em memória de mim. Eu quero que vocês recordem quanto custou a salvação de vocês. Quando você está comendo pão, quando você está bebendo cálice, Deus está falando: eu quero que você recorda, varão. Quero que você recorda, varoa. Quero que você se recorda, profeta, pastor, presbítero, evangelista, bispos, cambaquá. O preço que custou para você hoje estar se beneficiando aí. Então a gente não tem, Alberto, motivo de andar reclamando, murmurando, questionando. A nossa condição é de sempre estar adorando e sendo grato a esse Deus. Porque algumas pessoas pensam que é bom. Pastora, tem gente que pensa que é bom. E um jovem em Lucas chegou para Jesus e falou: bom mestre. Jesus falou: que chamas de bom? O único que é bom
é Deus. Quando Jesus falou isso, falou: você é ruim, você não presta. E eu falei na igreja esses dias, costumam dizer na igreja católica que o Dimas é o ladrão bom. Ele virou até santo. É o ladrão bonzinho. O que é um ladrão bonzinho, Andréia? É aquele que vai roubar seu carro e fala: vou te deixar em casa para você não ir a pé. Olha, antes de fazer todos o Pix, eu vou deixar aqui R$100 para você comprar alguma coisa, antes de pegar seu saldo, acabar com tudo. É o ladrão bonzinho. Que ladrão bom, varão? Então não tem bom. Jesus falou: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu não lhe dará o Espírito Santo. Então eu não sou bom, você não ficou bom, mas um ruim melhorado, controlado. Olha lá quando tem o controle, né? Quando a gente não sai do salto, o cabelo voa, o chicote estrala, e só Jesus para ter misericórdia. Então você não é bom, você é um ruinzinho melhorado. O ladrão da cruz não recebeu a salvação, porque ele foi salvo, pastor. Mas ele, quando aceitou Jesus, ele ficou bom? Não, ele morreu. Não deu tempo nem de ficar bom, porque se o mérito fosse em ficar bom, o ladrão não recebeu a salvação porque ficou bom. Ele recebeu a salvação porque descobriu que é ruim. As coisas da terra, quanto mais você quer, mais você quer. Quanto mais você tem, mais você vai querer ter. É uma coisa insaciável, pastor. Não tem como você saciar essa natureza. É isso que eu estou querendo dizer. Não tem como você saciar essa carne. Quando a gente vivia na droga, da prostituição, quanto mais a gente se afundava, mais a gente se afundava. Aí o Salmo 42, verso 7 vai dizer: um abismo chama a outro abismo. Mas como um abismo chama outro abismo? Porque o abismo não parece um abismo. A Bíblia diz em Provérbios que há caminhos que para o homem parecem bom, mas no final são caminhos que levam à morte. Então um abismo que chama outro abismo. Como eu posso cair num abismo e cair no outro? É porque o abismo não parece abismo. E a cada dia mais você está se afundando. A cada dia mais você está sem contentamento. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz assim: eu aprendi a me contentar com o que eu tenho. O problema da gente é que a gente não se contenta com o que tem. Paulo não está dizendo para você se conformar, ele está dizendo para você se contentar. O que é se contentar, pastor? Se hoje é o dia de comer zoião, vamos comer zoião. Se amanhã é outro dia de comer zoião, vamos comer zoião, dando glória. Se hoje é o dia de pegar o ônibus e ir para a cidade, eu vou de ônibus. Eu vou ter contentamento. Não está dizendo que você vai se conformar com a situação, porque você pode correr atrás, você pode conquistar, você pode alcançar. Mas as pessoas hoje não têm contentamento, porque contentamento você só tem em Deus. E eu acabo. Mas como a gente vive assim, pastor? Em tudo dá graça. Como é que a gente consegue viver dessa forma? Nessa dimensão, nessa esfera, nessa cosmovisão? Tem uma fala que estão usando muito, uma palavra: ressignificar. O que é isso, pastor? Trazer um novo significado. O que é ressignificar? Trazer um novo significado à situação. A situação, ela é totalmente negativa, mas eu ressignifico e consigo ver ela como positiva.
A situação aparentemente é para a morte, mas eu consigo ver vida. A situação aparentemente é para dor, mas eu consigo ver uma construção. É a gente ressignificar as coisas. Olha que diz Provérbios 3:6: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. É ressignificar, irmão. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo aprendeu a se ressignificar, pastor. Capítulo 12 de 2 Coríntios 12:9. 2 Coríntios 12:9. Vamos entender o que é ressignificar e eu acabo. Vamos entender o que é ressignificar as coisas. Ter uma nova visão. Eu já falei aqui, o que Deus está querendo nesses tempos não é te dar um novo óculos, é te dar uma nova visão. A visão é uma coisa tão extraordinária que ela não é colocada na nuca, ela é colocada na cara, no rosto, na lata, para você contemplar o que Ele tem para você. A visão é uma coisa tremenda. Eu falo aqui sobre vista e sobre visão. Olha o que é ressignificar. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, e eu acabo. Por 3 vezes ele orou a Deus pedindo para que esse espinho saísse, porque esse espinho aparentemente iria matar ele. Mas olha só o que Paulo vai ensinar. E disse-me, depois de falar: Paulo, você vai continuar com o espinho. Albertão, Senhor, alivia o negócio. Não. Senhor, não, eu vou morrer. Não, é isso que está te mantendo vivo. É para me matar? Não, varão, você está vivo ainda por causa desse calcanhazinho de Aquiles, aquele calinho no pé, aquela pedrinha no sapato. Sabe por que ela não sai? Porque ela que está te mantendo vivo, ela que está te moderando, ela que está dando uma refreada em você. Mas como eu faço, pastor? Eu tenho que conseguir ressignificar agora, ter um novo significado. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. De boa vontade, pois, gloriarei-me das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O 10. Por isso sinto prazer. Será que ele ressignificou, pastora? Porque para o camarada falar para sentir prazer nas fraquezas, é porque ele entendeu, ele ressignificou. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Irmão, estou sendo perseguido, a luta está grande. Eu já falei aqui e vou falar de novo. Nenhuma perseguição, nada deixa de estar no controle de Deus. O leão preparou Davi para o urso, o urso preparou Davi para o gigante preparou Davi para o Saul, e o Saul preparou Davi para o trono. Então glorifica no meio da perseguição, porque essa perseguição vai te motivar, vai te levantar, vai te colocar para cima. Eu sinto prazer nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, ressignifiquei, aí é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Se coloque de pé, por gentileza. E assim a gente vai dando graças, e assim a gente vai glorificando.